quando a gente fala de empreendedores e líderes, você vê uma diferença entre as mulheres e os homens? Porque a mulher só basicamente assim tem alguma, eu sei que tem várias diferenças, né? Porque a mulher tem o toque, às vezes a mulher enxerga de um jeito, né, diferente, o homem de um outro. Como que você tem, o que que você tem visto assim de diferente entre a mulher e o homem empreendedor e líder? Quando a gente vai estudar a psicologia profunda, que é a psicologia do médico e psicanalista Carl Gustav Jung, Uhum. suíço, que foi renomadíssimo, então a gente vai ver que tem um vetor da feminilidade e um vetor da masculinidade em todo ser humano. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, por exemplo. Isso é a nossa psique. A nossa psique, a psique de todo ser humano, tem um vetor da feminilidade e um vetor da masculinidade. Quais são os aspectos do vetor da masculinidade daqui? Uhum. Objetividade, pragmatismo, combatividade, e tudo isso está lá na psique e também estão em outras explicações, nos hormônios masculinos e por aí Sim. vai, né? Uhum. Então nós temos aí, quanto mais uma psique de uma pessoa, seja um homem ou de uma mulher, ela é mais, às vezes ela é mais predominante masculina do que a feminina. A psique da feminilidade tem alguns aspectos que são a sensibilidade, o acolhimento, a visão sistêmica. A mulher está aqui conversando com você, mas ela ouviu o barulho na porta, uma criança gritou ali, não que isso tenha acontecido, né? Sim. Mas às vezes ela está aqui, várias mulheres conversando, todas falam e todas se ouvem ao mesmo tempo. Os homens às vezes olham assim, meu Deus, todas falam ao mesmo tempo, né? Então é Uhum. muito comum da gente ver isso. Trazendo isso para a liderança, a gente vê nas empresas, e essas estatísticas têm crescido muito, o desenvolvimento cada vez mais dessa mulher, trazendo esses aspectos de acolhimento, de sensibilidade, e as mulheres, como a psicologia junguiana chama mulher Atena, que é um arquétipo, um padrão de comportamento universal, uma mulher mais racional, uma mulher mais que você vê como mãe. A mulher ela tem características multifacetadas. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente vê que historicamente o que é que aconteceu? Isso não é achismo e nem é ciência, isso é história. Historicamente, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho depois que os homens. Isso. Quando elas começaram a ter empresa, os homens, os maridos tinham que assinar autorizando elas terem uma empresa. Então, se nós formos olhar todo o histórico, foi um homem, muitas mulheres, se a gente for ver seriados, se a gente for ver documentários, algumas mulheres inclusive se vestiam de homens para poder estar nos lugares que os homens estavam. Sim. Mas vamos além disso, a mulher que se veste ou tem uma postura, um tom de voz, a feminilidade às vezes deixada de lado, até numa vestimenta mesmo, para conseguir ter voz naquele ambiente de trabalho. Então nós temos ainda discrepâncias acachapantes em Uhum. termos salariais, mulheres do mesmo Exato. nível, Sim. isso no mundo, não é no Brasil, Estados Não, Unidos, isso no mundo. Uma isso mulher, é no assim, uma mundo. mulher que joga Perfeito. joga na NBA, né, no Uhum. basquete, versus um jogador, né, que Uhum. joga do homem, né, mulher e homem, em todos os esportes, né. Isso. O esportivo feminino ganha menos do que, sendo que é a mesma coisa, tecnicamente, Isso né. mesmo. Qual é a nossa tarefa, né? E quando eu digo nossa tarefa, enquanto seres humanos, é a gente integrar esses elementos. Só que a administração de empresas, ela surgiu com a Revolução Industrial. Lá na era industrial, veio a Revolução Industrial, surgiu a necessidade da administração. Antes era a era agrícola, fonte de riqueza era a terra. Quando veio a Revolução Industrial, equipamento passou, né, as máquinas começaram a ter importância. Tem filmes históricos com Charlie Chaplin, Tempos Modernos e tantos outros, imagens que é ele ali misturados às máquinas. E Uhum. naquele tempo da era industrial, quem eram os líderes promovidos? Está lá na teoria geral da administração no mundo, né? Eram os homens capatazes, quanto mais firmes e duros. E aí tem um ditado muito famoso que era manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Uhum. própria administração teve duas correntes filosóficas principais, a
a Igreja Católica e a Organização Militar. Elas foram as principais influências. Uau. Depois da era industrial foi que veio, através de Peter Drucker, Uhum. a era do conhecimento, onde quem tem conhecimento tem poder. Entendi. Onde máquina é importante, mas quem tem conhecimento tem poder. E estamos entrando na era da metaconsciência, que é, né, título também do meu livro. Uma era onde a gente precisa se conhecer, a gente precisa expandir a consciência e verificar, né? Essa postura mais rude, talvez ela era necessária e ela foi vivida naqueles tempos. Hoje não. Hoje não funciona. Hoje não. Hoje é o inverso. É o inverso. Você tem que ser mais aberto, mais empático. Mais empático. Então a gente fala Sim. muito da liderança empática. E a liderança empática e humanizada não é uma liderança bobinha. Uhum. Não é uma liderança sem disciplina. E essa é uma confusão muito grande. E vários livros, inclusive daqui, falam sobre isso. Né? Os que a gente estuda no mundo inteiro. Uma liderança humanizada parte do pressuposto do respeito, que é um princípio. Ou seja, é atemporal. Então você imagine, na era industrial, quantos processos de assédio moral essas empresas não teriam pago. Então tudo sempre aconteceu, só que agora a gente, né, como se diz popularmente, deu nome aos bois. A gente deu nome a essas coisas. E essas coisas viraram a proteção, né, com os sindicatos e crescimento de tantas coisas. Essas coisas vieram, né, todo esse avanço, o avanço da ciência, o avanço tecnológico, o avanço do comportamento social veio para poder proteger as pessoas.